Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E do vídeo de hoje é a série Palestra Fé, Vida e Evidência. Tema 61, tocado com o sentimento de nossas fraquezas. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa semana maravilhosa que o Senhor está comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Tocado com o sentimento de nossas fraquezas. É o tema da palestra. No livro Desejado de Todas as Nações, página 227, tema 4. Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações, pois foi tentado em todos os pontos como nós e todavia sem pecado. Está velando sobre ti tremamente o Filho de Deus. Estás tentado? Não, jamais. Ele, é como se diz assim, se você está tentado, agora estou entendendo, se você está tentado a vida, se está sofrendo tentações, ele te livrará. Estás fraco, ele te fortalecerá. És ignorante, ele te esclarecerá. Estás ferido, ele te há de curar. Exatamente como diz Ellen White. Conquanto sentisse ele toda a força da paixão da humanidade, jamais cedeu à tentação de praticar um único ato que não fosse puro, edificante e enobrecido. Carta 27 de 1892, nos lugares celestiais, página 157. Quer dizer, que se você está num processo de rancor, num processo de ignorância, está possesso da vida, ore, ajoelhe-se no chão e ore, e busque a Deus. Que tipo de carne é a nossa? Em si mesma? Não. Voltamos ao 8º capítulo de Romanos e vejamos se a natureza humana de Cristo corresponde à nossa. Se ela é como a nossa, tendo em mente que a nossa é a carne pecaminosa. Romanos 8,3. O que a lei não podia fazer, porque era fraca por causa da carne. Deus enviou seu Filho e ele realizou. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Romanos capítulo 8, verso 7. A mensagem do terceiro anjo de 1895, na página 235. Aos mileritas, agora vou trazer o que eles disseram em suas cartas, como Ellen White, Van Gogh, o Ray Smith. Havia algo que a lei não podia fazer e que Deus, ao enviar seu próprio Filho, fez. Mas qual é a razão pela qual a lei não podia fazer? E o que era desejável e necessário? Porque devido à fraqueza da carne humana, a lei era impotente. O problema que estava na carne humana, essa foi a causa que fez com que a lei falhasse em seu propósito para com o homem. Então Deus enviou Cristo para fazer o que a lei era incapaz de fazer. Entendeu? Que na época mesmo de Noé, que o mundo estava pecaminoso, e ele levantou Noé através do dilúvio para impor o dilúvio, a arca de Noé. Quer dizer, acabou com a humanidade? Isso melhorou? Não. Voltou a mesma mimice. Por quê? Satanás estava solto aqui na terra, está solto ainda, né, na terra. E pecado sobre pecado, 6.000 anos de pecado, quase 6.000 anos de pecado. E instiga os homens a pecar. E já que a lei falhou em seu propósito por causa da fraqueza da carne humana, e não por causa de qualquer fragilidade em si mesma, Deus precisou enviar seu Filho para ajudar a carne humana, e não para ajudar a lei. Se a lei tivesse sido por si só defeituosa, é impotente para realizar aquilo o qual foi estabelecida.
Então ele teria sido necessário remediar o problema na lei. Mas o problema estava na carne humana e, portanto, era uma questão de ajudar a carne humana. Nas páginas 235 e 236 da mensagem do terceiro anjo. É verdade que o argumento apresentado em nossos dias é que, uma vez que a disposição da carne é inimizade contra Deus e não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar, isso significaria que a lei não pode cumprir seu propósito, de modo que Deus teve que enviar seu Filho para enfraquecer a lei, para que a carne pudesse assim cumprir as exigências da lei. Mas se eu sou fraco e você é forte, eu estou precisando de ajuda. De nada me adianta se você se tornar fraco para me ajudar. Continuo tão fraco e desamparado quanto antes. Isso não me faz bem algum. Mas quando eu estou fraco, é você, e você é forte, e você pode me dar sua força. Isso me ajuda. Portanto, a lei que tinha toda a força necessária, mas não podia cumprir o seu propósito por causa da fraqueza da carne humana. Portanto, Deus, para suprir essa necessidade, precisa trazer força para a carne fraca. E ele fez isso enviando Cristo. Ele teve de se capaz de fornecer a força necessária para a própria carne que agora possuímos, para que o propósito da lei pudesse ser cumprido em nossa carne. Página 236. Quer dizer, se sua carne está fraca, busque a Deus para sua carne ficar forte, para você se alientar às Escrituras, à profecia. Está escrito em Romanos 8, 3, 4. Deus enviou seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está explicado como se diz. Não tem que questionar. A gente tem que andar segundo o Espírito. Agora, não se enganem com a palavra semelhança. Não se trata apenas de uma aparência ou uma fotografia. Não se trata de semelhança no sentido de uma imagem, mas no sentido de ser verdadeiramente do mesmo tipo. A palavra semelhança aqui não tem o mesmo significado que o segundo capítulo de Filipenses, que trata da aparência, da semelhança na aparência. Aqui em Romanos e no livro de Hebreus, é a semelhança na natureza, na carne de acordo com a sua própria matéria e substância. É assim que Deus envia seu Filho, precisamente naquilo que é semelhança à carne pecaminosa. É para ser semelhante à carne pecaminosa. Tem que ser carne pecaminosa de fato. A fim de ser feito carne, como a carne é neste mundo, ele teve que se tornar exatamente a mesma carne que estava neste mundo. Carne como a que temos, que é a carne pecaminosa. E isso que significa a expressão, a semelhança da carne pecaminosa. Páginas 237. Hebreus 4, versos 14 a 15. Sabendo que tem um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém, sem pecado. Exatamente. Ele nunca poderia ter sido tentado em todas as coisas como eu sou, se ele não tivesse sido feito em todas as coisas como eu sou. Portanto, ele deveria ser feito em todas as coisas como eu sou, se ele quisesse me ajudar onde eu preciso de ajuda. Sei que é exatamente aí que preciso de ajuda, e sei que é exatamente aí que o encontro. E agradeço ao Senhor por isso. Cristo está lá, e minha ajuda está lá. Página 240. Ele sente minhas fraquezas? Sim. Ele sente as suas? Sim, exatamente. Fraquezas, fragilidades. Esses são os termos muito expressivos. Todos nós os conhecemos, todos nós temos muitas delas. Sentimos nossas fraquezas. Graças ao Senhor, há alguém que também as sente. Não apenas as sente, mas se solidariza com elas. O termo tocado significa mais do que simplesmente que ele sente nossas fraquezas, que ele sente o mesmo que nós. É verdade que ele sente o mesmo que nós, mas ele também se comove.
Ele se compadece. Nossas fraquezas despertam sua afeição e simpatia. Ele é movido por uma terna solicitude e nos ajuda. Graças ao Senhor por um Salvador como ele. Na página 241. Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações, pois foi tentado em todos os pontos, como nós e todavia sem pecado. E velando sobre ti, tremente Filho de Deus, está tentado? Ele te livrará. Ele estás fraco. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te dá de curar. Quer dizer, trouxe esse texto de novo porque é o cumprimento que Uriah Smith falou ali, que mesmo você estando fraco, Deus te ama, Ele te busca, Ele insiste em te buscar, não te abandona. João capítulo 2, verso 25. Cristo não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. Exatamente. Há certas coisas que serão uma tentação poderosa para você, que exercerão uma forte atração sobre você e que, no entanto, serão insignificantes para mim. Outras coisas que me atrairão intensamente, terão um poder quase irresistível sobre mim, mas não terão efeito algum sobre você. Aquilo que é uma tentação poderosa para alguns pode não ser para outros. Portanto, para me ajudar, Jesus precisa estar em uma posição em que possa sentir o que eu sinto e ser tentado em todos os pontos em que eu possa ser tentado, tanto quanto eu possa ser tentado. Mas como que me tenta pode não me tentar? Mas como que me tenta não pode atentar você? E o que tenta você pode não me tentar? Cristo deve estar onde você e eu estamos, e assim alcançar as tentações de ambos. Ele deve sentir tudo o que você tem de enfrentar, mesmo que isso não me afete. O que me afeta, mesmo que você não o sinta. Ele tem de tomar o lugar de ambos, e assim o faz. Página 242. João 2,24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos os homens. Temos ainda uma outra pessoa. As tentações que afetam podem não afetar você e eu. Portanto, Cristo teve de assumir todos os meus sentimentos e natureza, os seus e os dessa outra pessoa, para que pudesse ser tentado em todas as coisas como eu, como você e como essa outra pessoa. Mas quando ele toma você e a outra pessoa, quantos são os envolvidos? Todo o gênero humano? Quer dizer, que todo o gênero humano é envolvido nesse caso. Ninguém está separado, como se diz, de ser envolvido. Todos estão envolvidos. Basta a pessoa querer, basta a pessoa buscar ao todo Deus, como se diz, ao todo do seu corpo a Deus. Não buscam, não sentem vontade, mas que todos são tentados, todos são, como se diz, afetados, são, mas basta querer, basta se arrepender. É exatamente a verdade. Cristo esteve em nosso lugar e tinha a natureza de toda a raça humana. E nele se encontram todas as fraquezas da raça humana, de modo que todo homem no mundo que pode ser tentado encontra em Jesus Cristo pode ser contra a tentação e a libertação do poder da tentação. Com certeza, página 242. Satanás não apenas teve que tentar Jesus em todos os pontos em que ele já teve que me tentar, mas ele teve que tentar Jesus como um poder muito maior do que jamais teve que exercer sobre mim. Ele nunca teve de se esforçar muito, nem de usar muito do seu poder na tentação, para me fazer ceder. No entanto, levando em consideração os mesmos pontos em que Satanás já me tentou e me fez pecar, ou que ele teria que tentar para me fazer pecar, ele teve que tentar Jesus nesses mesmos pontos com um poder muito maior do que ele fez para me fazer pecar.
Ele teve que tentá-lo com todo o poder da tentação que possivelmente conhece. E falhou. Graças ao Senhor, portanto, em Cristo estou livre. Página 244. Na presença de Cristo, Satanás é absolutamente derrotado. E em Cristo somos vencedores sobre Satanás. Jesus disse: o príncipe deste mundo está chegando. Ele não tem nada em mim. Em Cristo, então, escapamos dele. Em Cristo, encontramos em Satanás um inimigo completamente derrotado e completamente exausto. Página 245. Isso não significa que temos mais lutas a travar, mas significa um enfatizo com alegria. E que em Cristo lutamos a luta da vitória. Fora de Cristo lutamos, mas só em derrota. Nele, nossa vitória é completa. Assim como em todas as coisas somos completos nele. Mas, não esqueça a expressão, é nele. Então, como Satanás esgotou todas as tentações que ele conhece, ou possivelmente pode conhecer e esgotou todo o seu poder na tentação também, o que ele é? Na presença de Cristo, o que ele é? Impotente. E quando ele nos encontra em Cristo e então tenta nos alcançar e nos atormentar, o que ele é? Impotente. Louve e magnifique o Senhor. Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Exatamente, povo de Deus. Tem que se alientar em Jesus. Jesus não revelou qualidades nem exerceu poderes que os homens não possam possuir, mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir, se forem sujeitos a Deus como ele foi, desejado de todas as nações, página 640. Não precisamos classificar a obediência de Cristo por si mesma como alguma coisa para a qual ele se achava particularmente adaptado, por sua especial natureza divina, pois ele se encontra diante de Deus como representante do homem e foi tentado como substituto e fiador do homem. Se Cristo tivesse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás ter-se-á se aproveitado desse fato. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre a humanidade, e só podia fazer isso da maneira como ele veio. Como um homem tentado como homem e prestando a obediência de um homem. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 139. Preste atenção nesses textos que eu estou mostrando ao povo de Deus. São importantes, dos mileritas que passaram pelo desapontamento, que tiveram a luz da mensagem de Deus. A vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Nessas conclusões cometemos muitos erros devido às ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana, um poder que não é possível que o ser humano tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo e a de seu Pai era a mesma obediência requerida do ser humano. O pecador não pode vencer as tentações de Satanás sem que combinem o poder divino com o agente humano. Assim foi com Jesus Cristo. Ele podia lançar mão do poder divino. Ele não veio ao nosso mundo para prestar a obediência de um Deus inferior a um superior, mas como homem para obedecer à santa lei de Deus. Assim, ele é o nosso exemplo. O Senhor Jesus veio ao nosso mundo não para revelar o que Deus podia fazer, mas o que o ser humano podia realizar, mediante a fé no poder de Deus em toda a emergência. O ser humano deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda a tentação que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva da natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra ao céu e o ser humano finito ao Deus infinito.
Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma forma que a humanidade pode guardá-los. Exatamente. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 139 e 140. Deus estava em Cristo em forma humana e suportou todas as tentações pelas quais o homem é assediado em nosso favor. Ele participou dos sofrimentos e provações da afligida natureza humana. Ellen Goldwhite, no dia 10/12/1907. O Filho de Deus era submisso à vontade de seu Pai, e dependente de seu poder, tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus, que não elaborava planos para si mesmo, aceitava os que Deus fazia a seu respeito, e ao Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus para que a nossa vida seja uma simples operação de sua vontade. O Desejado de Todas as Ações, página 139. Cristo, o verdadeiro templo para a habitação de Deus, mudará cada detalhe de sua vida terrestre em harmonia com o ideal divino. Disse ele: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Assim, nosso caráter deve ser formado para a morada de Deus em espírito. Efésios 2, 22. E cumpre em nós fazer tudo conforme o modelo, isto é, aquele que padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. O Desejado de Todas as Nações, página 139. Seja qual for a nossa posição, dependemos de Deus, que enfeixa em suas mãos todos os destinos. Ele nos dignou nossa obra e nos dotou de faculdades e meios para ela. Enquanto submeteremos a vontade à sua e confiamos em sua força e sabedoria, seremos guiados por caminhos seguros para realizar a parte que nos cabe em seu grande plano. Aquele, porém, que confia em sua própria sabedoria e poder se está separando de Deus. Em vez de trabalhar em harmonia com Cristo, cumpre o desígnio do inimigo de Deus e dos homens. Exatamente. Como os doutores sobre os presidentes, governantes, que se preocupa em lei humana, como se diz, se preocupem em adorar a Baal, a Será, que todos eles são adoradores e não são adoradores de Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 139. Mas o plano de Deus, alienado para a salvação do ser humano, previa que Cristo conhecesse a fome, a pobreza e todos os aspectos da experiência humana. Ele resistiu à tentação mediante o poder que o ser humano também tem à disposição. Ele se apoiou no trono de Deus, e não há homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio, pela fé em Deus. Exatamente. Cristo veio para revelar a fonte de seu poder, a fim de que o ser humano não confiasse mais em suas capacidades desajudadas. Os que desejam vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades de seu ser. Devem lutar de joelhos diante de Deus, pedindo o poder divino. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 408 e 409. Sua humanidade, a de Cristo, se constituía em tentação para ele. Somente confiando no Pai é que ele poderia resistir a essas tentações. Ele andou pela fé assim como nós devemos andar pela fé. No livro Herwin Anderaldi, 9 de março de 1886. O inimigo foi vencido por Cristo em sua natureza humana. O poder da divindade do Salvador estava escondido. Em sua natureza humana, dependendo do poder de Deus, ele foi vitorioso. York Instrutor, 25 de abril de 1901. Em sua natureza humana, ele sentiu a necessidade de ser assistido pelos anjos celestiais. Sentiu a necessidade do auxílio de seu Pai como nenhum outro ser humano jamais sentiu. Como nosso substituto e nosso resgate. Sentiu cada espanto de angústia espasmos de angústia como jamais sentimos. Ele sofreu ao ser tentado. Ellen Goldwhite, no livro Herwin Anderaldi, 2 de outubro de 1900.
Não fosse pelo poder que Deus lhe deu, ele não teria resistido aos assaltos do inimigo. Materiais de 1888, na página 122. Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades, onde está a força de nossas tentações, pois foi tentado em todos os pontos como nós, e todavia sem pecado. Está velando sobre ti, temente Filho de Deus. Está tentado, ele te livrará. Estás fraco, ele te fortalecerá. És ignorante, ele te esclarecerá. Estás ferido, ele te há de curar. Por que estou trazendo de novo esse texto? Para te dar encorajamento, para você não de se esquecer disso, que ele dá força para você. Então, povo de Deus, essa foi o sentimento de nossas fraquezas, da palestra Fé, Vida e Evidências. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado pelas as verdades de Tua Palavra que eu estou pregando aqui no meu canal. Por isso, meu Deus, eu te agradeço muito. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo. Tchau!